Nós pode. Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Entre Nós Pode. E hoje nós vamos falar de liderança centralizadora. E para falar desse tema, cá entre nós, temos aqui uma pessoa muito especial, que já vou apresentar para você, mas fica aí a pergunta para a gente: por que é importante falar sobre liderança centralizadora? Bom, esse é um tema especial, mas não tão especial quanto a nossa convidada, e que vai trazer para a gente certamente muitos insights poderosos para nós sobre esse tema liderança centralizadora. Quero trazer aqui para a gente conversar sobre isso, com muita honra, a nossa Verônica Arens. Olá, Favossi. Bem-vinda, Verônica. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre isso. Verônica, além de ser amiga pessoal, a gente já trabalha juntos aí há mais de 10 anos, né, Vê? E nesses 10 anos eu tenho aprendido muito com ela, né? Ela é sócia-diretora da Crescimento, escritora, uma trainer espetacular e outras cositas mais que ela vai falar pra gente aqui, né, Vê? É isso aí, prazer enorme, né? Acho que é um tema tão relevante. Eu que trabalho muito no Líder do Futuro, então acabo recebendo muitas lideranças lá para serem desenvolvidas. Uma das notas mais baixas na avaliação 360 graus da liderança lá é treinar, desenvolver e dar autonomia para os liderados. E é interessantíssimo, né? A gente já está aí com mais de 200 turmas rolando e a gente sempre encontra isso como uma das notas mais baixas. Então, é um ponto bem importante, né, para a liderança olhar e pensar no seu desenvolvimento. E Vê, então, começa aí respondendo para a gente essa pergunta que a gente fez inicialmente. Por que, no seu ponto de vista, na sua experiência, é importante ou tão importante falar sobre liderança centralizadora? Eu diria, né, se a gente olhar historicamente o que vem acontecendo nas lideranças nas empresas, talvez lá no passado a gente tinha, né, uma liderança muito mais voltada para o comando e para o controle. Eu diria que também os profissionais lá da época vinham de outras gerações, talvez, né, se a gente imaginar um período pós-guerra, um lugar onde a pessoa buscava um lugar estável para trabalhar, para garantir sua sobrevivência. E aí, se tinha ali alguém, né, dando a direção, dando as ordens, estava tudo bem, né? O que a pessoa queria era essa estabilidade. Se a gente olhar hoje, né, com novos profissionais chegando no mercado de trabalho, onde a gente tem mais possibilidades de atuação, talvez o trabalho comece a despertar outras motivações internas. E uma delas muito vinculadas a ter um espaço, né, de autonomia, de poder executar coisas, realizar coisas a partir ali do meu trabalho. E se eu tenho uma liderança muito centralizadora, não me dá espaço para fazer isso, o quanto isso vai impactar o engajamento, né, de alguém. Eu também diria que hoje, no mundo mais complexo, ágil, que a gente vem trabalhando e vivenciando, também o líder já não é mais a pessoa que tem o maior conhecimento, às vezes, a detentora de maior conhecimento. As coisas acontecem muito rápido e quando eu centralizo demais, inclusive a tomada de decisão, isso vai ter um impacto direto na minha entrega. Então, também um lugar onde nós precisamos dar mais espaço para as tomadas de decisões, para o empoderamento da equipe, porque eu já não vou mais estar presente em todos os contextos e a gente precisa gerar essa agilidade, né, em todo o processo. Então, eu vejo que tem muitos pontos hoje relevantes para essa mudança, né, no estilo de liderança. Vocês já viram que, né, a coisa aqui vai ser profunda, né? Vai ser profunda talvez. E você estava falando aí, veio uma frase que a gente usa, né, que acho que está num dos livros também, que é: quanto menos a sua equipe precisa de você, mais líder você se torna. Né? Eu vi, quando você começou a falar e você estava falando desses pontos aí, me veio essa frase à mente e é isso, né? E é isso. E assim, você fala com tanta paixão desse tema, né? Sobre todos os temas que você fala, e que dá vontade de ouvir mais. E eu queria te perguntar, como é que esse tema se conecta com a tua história, né? Porque você tem uma história corporativa também, né?
Eu queria saber como é que esse tema se conecta com a sua história, como é que, de alguma maneira, isso também pode ter te influenciado a fazer o que você faz hoje. Conta pra Legal, gente aí. legal. Bom, vou falar um pouquinho lá do comecinho, Fala né, lá. da minha história. Então, minha primeira formação foi em educação física, acabei indo, né, pro mercado do fitness, mas fui logo para gestão. E muito cedo, assim, eu tinha 24 anos, eu já assumia a gerência de uma academia, né? Primeira academia. Então, nossa, como era, né? Gerenciar. Foi o momento que eu fui fazer pós-graduação em administração, tudo para me ajudar nesse processo. E aí, depois, né, de 2 anos, eu tinha que cuidar da rede de academias. E aí já começou o movimento, né? Porque eu não estava mais presente o tempo todo em nenhuma das unidades, mas eu estava circulando entre elas. Então, eu acho que foi assim realmente o momento onde eu comecei a olhar a importância de formar as lideranças para que eu tivesse, né, os líderes ali localmente cuidando para que tudo acontecesse e eu poder ter um olhar mais amplo. Depois eu fui para um negócio de Pilates. No Pilates, né, tinha ali uma fábrica, tinha toda a formação, uma escola de Pilates e 10 unidades, né, espalhadas por São Paulo, um começo onde estavam começando, né, trabalhar com Pilates. Então, isso, de novo, né, é um convite para a gente ampliar, que a gente precisa, né, descentralizar mesmo a gestão e começar a formar esses líderes abaixo da gente para que o negócio pudesse acontecer. Depois eu vim, né, para crescimento, iniciei toda a minha carreira como trainer. Hoje eu estou como diretora, cuidando da parte de entrega. E, de novo, né, eu tenho uma equipe enorme de instrutores dentro ali da minha direção. E, de novo, né, eu não estou mais em todos os projetos. Então, hoje, na Crescimento, a gente tem dias que a gente tem 20, 30 treinamentos acontecendo num dia. E tudo isso espalhado pelo Brasil. Então, se a gente realmente não entrar num processo, né, de treinamento, de empoderamento de quem está com a gente no nosso time, isso nos limita também na nossa carreira. Limita o crescimento do negócio e limita o nosso próprio crescimento. Então, acho que eu fui sentindo isso e isso também foi o meu despertar em trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? Olhar bem para isso. Que legal, velho. E você falou, acho que uma palavra aí que eu gostaria de ouvir mais, acho que todo mundo gostaria de ouvir mais um pouco sobre isso, que é o empoderamento, né? Que é justamente, eu acho que é o que liberta o líder centralizador, né? Fala um pouquinho mais sobre o que é esse empoderamento e também o que esse empoderamento produz, né? Na equipe, produz nas pessoas, produz no resultado. Tô ansioso para ouvir você sobre isso. Legal. Eu acho que assim, né, o empoderamento, ele vai proporcionar para a pessoa, com certeza, uma maior autorresponsabilidade e provavelmente esse lugar, né, traz motivação, traz engajamento, faz com que talvez algumas entregas aconteçam que não seria da forma como você faria, mas de repente a gente descobre formas ainda melhores de fazer, porque veio da outra pessoa a solução. Então, acho que gera um ganho enorme ali naquele liderado. E, consequentemente, para o negócio, né? Agora, eu diria que o empoderamento ele é um processo a ser construído. Né? Eu não posso imaginar que a partir de amanhã eu vou pegar as minhas atividades e direto empoderar o outro, porque o chegar no empoderamento é o momento onde a pessoa decide como irá fazer, quando irá fazer, de qual forma, busca as soluções. Mas isso a gente precisa construir. Eu gosto muito aqui na Crescimento do modelo que a gente desenvolveu aí, né, bastante influência do seu olhar também na construção desse modelo, que nos mostra que são etapas, né, a serem construídas. Então, eu preciso entender se tem risco ou não para o negócio, uma determinada tarefa, e a competência de quem está na minha frente, se essa pessoa já está pronta para fazer ou ainda não. Se eu tenho ali um alto risco para o negócio e a pessoa não está pronta, não é a hora da gente empoderar. Eu diria que é a hora onde eu, enquanto líder, eu vou fazer. Mas estar nesse lugar do executor enquanto líder, sempre que possível,
traz alguém e vai mostrando junto. Porque se eu faço sozinha a tarefa, eu estou perdendo uma grande oportunidade, né? Aí você está empoderando, né? Aí você está começando a empoderar. Começar, primeira etapa, né? Primeira etapa. Eu ainda estou na execução. Mas eu estou executando e mostrando para alguém. Quando eu recebo trainers novos na minha equipe, é muito comum esse lugar. Esse trainer ele vai assistir no começo, como aconteceu comigo também, né? Quando eu cheguei na Crescimento, assisti muitos outros trainers, porque eu não sabia fazer aquilo e tinha um grande risco para o negócio. É o nosso produto final, né? O nosso serviço. Agora, numa segunda etapa, o risco não é tão grande, a pessoa começa, né, a ter algum domínio, tudo bem, a pessoa já entra numa execução, mas seria muito rico construir uma parceria, vamos fazer junto. Quando eu estou na parceria, eu estou próxima. E aí eu consigo ver, opa, aqui, né, deixa eu ajustar, deixa eu arrumar. Então a gente fala desse estilo, né, muito do parceiro. Até que a gente chega no mentor, um terceiro estágio. Eu já dou uma direção, mas a pessoa faz, né? Eu vejo isso às vezes, tem trainers que me ligam e falam, saiu um projeto, vai acontecer dessa forma, o que você sugere? E às vezes eu faço essa mentoria. Com base na minha experiência, vai por esse caminho. Mas eu já não participo desse treinamento. A pessoa já vai sozinha. E aí a gente vai para um estilo mais coaching, onde a pessoa ainda, né, vai ter ali alguma dúvida, mas eu faço perguntas, eu já não dou a resposta, porque eu sei que a pessoa tem a capacidade para isso, né? Competência já está desenvolvida, o risco às vezes não é mais tão alto, e aí é o momento de fazer esse coaching, fazer as perguntas, a pessoa chega na solução. Até que a gente vai para o empoderamento total, onde a pessoa nem te liga, né? Às vezes é assim, eu tenho instrutores, tem dias que eu nem sei onde eles estão, mas estão completamente empoderados. Mas sempre vai depender mesmo daquela situação, então a gente tem que olhar para o empoderamento como uma situação mesmo. Que legal. Poxa, ficou muito, assim, muito latente quando você falou empoderamento é um processo. Né? Porque eu acho, né, pelo que eu vejo, pela experiência que eu tenho, até minha própria experiência, né, de tentar fazer esse empoderamento através da delegação, mas sem preparar as pessoas. E aí é sempre uma surpresa não tão boa, né? Ou para um lado ou para o outro. Sempre, né? Às vezes a gente erra no estilo, né? Recentemente aconteceu isso, né? Um liderado meu foi para um projeto novo, um team building, ele ainda não tinha feito, e aí, né, me ligou, mas ele tem treinamento, tem conhecimento, já assistiu várias vezes, então eu fui para a mentoria, né? Então dei alguns direcionamentos, a pessoa foi muito bom, mas teve uma parte que não foi excelente. E aí, quando ele me ligou para contar, eu me senti muito culpada, na verdade, né? Até pedi desculpas e disse isso a ele, né? Falei, acho que eu usei mentoria e devia ter sido parceria. Eu errei no meu julgamento ali, né? Então, a gente tem que olhar para isso enquanto nós, né? Na liderança. Que legal, ver. E você falou aí de pedir desculpas, né? E aí, como a gente tem falado bastante sobre essa questão da vulnerabilidade, né, e obrigado por você trazer um pouco dessa vulnerabilidade, ou muito dessa vulnerabilidade nessa conversa que a gente está tendo aqui. Sim, eu acho que a vulnerabilidade, né, você pode me dizer melhor do que eu, você pode dizer melhor que eu, que se a vulnerabilidade realmente faz parte também desse processo de empoderamento, mas eu queria ouvir de você o que talvez afasta líderes de trazer esse processo de empoderamento ou de trazer o empoderamento para dentro da sua liderança. O que pode, de alguma maneira, no seu ponto de vista, afastar os líderes disso? Quando você fala sobre a vulnerabilidade, uma das questões é a gente conseguir lidar com o erro, né? E delegar uma atividade para alguém, empoderar alguém numa atividade, me convida, enquanto líder, a estar aberta ao erro. Porque pode ser que dê certo, pode ser que não, a gente não sabe. Principalmente quando a pessoa está, né, num processo de desenvolvimento. Então, como é para mim lidar com o erro? Porque mesmo que eu, né, delegue a atividade, empodere a atividade, eu ainda tenho uma responsabilidade sobre ela enquanto líder. Né? Porque ali tem a ver com a minha área, com as minhas entregas. E aí essa entrega já não é mais o quanto eu faço, né? É a entrega através do outro. E
Pode haver, as minhas também pode ter erro, né? Com certeza. Mas eu vejo que é muito esse lugar dessa disposição a olhar para o erro como oportunidades de aprendizagem, né? Quando a gente olha para o erro como um lugar de fracasso, provavelmente eu me abro menos a um risco na delegação. E aí eu puxo mais para mim essa atividade. Mas pode ser um grande erro, né? Quando a gente pensa aí nessa construção mesmo da nossa liderança. Então, um outro lado que eu vejo muito dessa liderança que centraliza também tem a ver com meu próprio reconhecimento. Muitas vezes eu cheguei na posição de liderança porque eu fui reconhecida pelas atividades que eu fazia. Uhum. E aí eu ganhei essa posição, esse cargo, esse reconhecimento. E aí, nesse lugar, eu quero continuar realizando as atividades que eu fazia, né? Aonde estava meu reconhecimento. Então, como é abrir mão, né, de um lugar muito egóico, às vezes, para começar a reconhecer o outro, agora pelas entregas desse outro, e saber que eu, no lugar de liderança, talvez vou ter um outro papel, com outras habilidades, né, a serem desenvolvidas. Então, é um lugar bastante interno mesmo, para a gente abrir mão. Né? Que legal. Puxa vida, vários insights aqui, Vê. E eu gostaria de continuar conversando com você sobre empoderamento com mais profundidade, mas agora a gente tem alguns causos aqui que chegaram para a gente, então agora a gente vai falar, né, no nosso espaço aqui chamado Manda Caso. Manda Cases. Né, e alguns, muito né, bom. Alguns participantes aí já mandaram alguns casos para a gente, então eu quero te trazer aqui e ver o que você vai falar para eles. Vamos ver esses casos. Então vamos lá. Um deles é o seguinte, ó. Aqui onde trabalho, percebemos que o turnover está subindo e o engajamento está cada vez mais caindo. Isso pode ter a ver com empoderamento? O que você pode dizer? Pode, com certeza, com certeza. Eu gosto de usar o Daniel Pink como uma referência, né? Ele fala dessa motivação 3.0 e aí ele coloca, né, que as pessoas buscam hoje, né, quando a gente olha para a motivação, buscam, de um lado, propósito, então, quanto tem sentido, significado, o trabalho que eu realizo, como eu vejo sentido nisso. Buscam a excelência no sentido de aprendizagem constante. Então, o que eu estou fazendo, eu estou sempre aprendendo, eu estou tendo essa oportunidade no trabalho. E, por último, buscam a autonomia, né? Então, a possibilidade também de tomar decisões, né? De olhar ali para aqueles desafios e poder decidir como eu vou fazer, como eu vou realizar, poder criar em cima disso. Então, às vezes, né, o turnover, a falta de engajamento pode vir porque eu não estou entregando atividades suficientes para o meu time para que isso possa acontecer, né, ali na ponta. Então, é preciso olhar, né, para isso. Acho que é fundamental, na hora de um desligamento, fazer mesmo uma entrevista de desligamento, ouvir o que está por trás dessa história para ver se tem algum lugar que está faltando essa liderança realmente empoderar mais o time. Né? Legal. E essa questão do engajamento, né, Vê? Eu vejo aquilo que a gente sempre conversa, né? As pessoas se engajam, se comprometem com aquilo que elas ajudam a criar. Né? Eu acho que o empoderamento é isso, né? É permitir que as pessoas participem da criação, né? Participem do resultado, se sintam parte daquilo. Né? Então, super, demais. Aquilo é muito importante. Eu lembrei, né, de um fato, uma história assim na minha vida lá atrás, na época da academia, mas que foi bem marcante assim para mim. A gente está num momento onde o resultado não estava, né, positivo, e aí veio um momento de cortes, né, de custo e etc. Então, tinha que alterar as grades de horário das aulas para que a gente tivesse uma redução ali, principalmente na carga horária dos professores, e aquilo teria um grande impacto, né, nas pessoas. E nessa época eu era gerente de uma unidade, havia um gerente numa outra unidade, e aí a gente recebeu, né, esse direcionamento. E eu tinha acabado de chegar, eu estava começando a liderar aquela unidade. Eu não queria chegar já com essa notícia, né?
E aí eu fui negociar, né, com o meu líder, o dono do negócio, e falei para ele, eu falei, você me dá pelo menos 3 meses, né, para eu tentar fazer um movimento e gerar um resultado diferente aqui, e se em 3 meses a gente não tiver nenhuma alteração, aí eu entro no lugar do corte, mas pelo menos um início de trabalho, né, com essas pessoas. E aí ele falou, tudo bem, então vamos olhar 3 meses para frente. E aí eu lembro que eu juntei, né, as pessoas naquela época, trouxe a situação, e aí, junto com esse time, a gente olhou e falou, tá, então o que a gente vai fazer para tentar, né, trazer esse resultado diferente? E aí foi muito legal, porque as pessoas realmente se engajaram com a questão. Uma das questões muito forte, né, numa academia, é quando algum cliente não renova, né, o seu plano. E qual é a causa? A causa é que não está usando, então não faz mais sentido. Então eu lembro, né, os professores, eles tinham a lista dos seus alunos e eles ligavam. O aluno faltava 2 vezes, ele ligava. Onde você está? Precisa vir, e etc. E era um movimento muito novo, imaginando, né, um professor de academia engajado em ligar para o seu cliente, para o cliente vir. Bom, o resultado foi que em 3 meses os números começaram a subir, a alterar, e a gente não teve que fazer os cortes previstos. Então, eu lembrei agora, né, dessa história, mas é mostrar isso, né, engajar a pessoa na solução. Foi muito legal essa história. As pessoas se engajam com aquilo que elas ajudam a construir. Né? Poxa, demais, velho. Foi muito legal. E demais. Tem mais 2... Vamos lá! 2 causos aqui para você, vamos lá? Vai lá. Vamos lá. O segundo é o seguinte... O que fazer quando liderados e lideradas não têm clareza de como podem se desenvolver e pedem frequentemente por planos de carreira, um olhar mais atento para a carreira? Eu acho que, né, quando a gente fala do empoderamento, ele tem a ver, né, com treinamento, com desenvolvimento, com crescimento profissional. Então, tá atrelado aí, né, às questões de carreira. Eu diria que no passado, a carreira estava muito forte presente no RH e dentro das organizações. Se a gente imaginar, né, que a gente vem de uma era ali industrial, onde os negócios eram mais estáveis, né, a competição era mais local do que global, você conseguia ter traçar, né, uma carreira muito linear, então tinha uma maior clareza sobre isso. Hoje, os negócios não são mais dessa forma. Então, mais do que nunca, nós, cada um, enquanto profissional, precisa olhar para a sua própria carreira, né? Como eu construo também os meus planos de desenvolvimento e para onde eu quero construir minha carreira. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, somos, sim, protagonistas e responsáveis por esse processo. A liderança é um facilitador disso, né? Então, quando a gente está com a liderança, a gente vai provocar, sim, essa liderança a ter as conversas de carreira, né? A desenhar isso. Mas, em vez de trazer um plano fixo, esse plano tem que ser construído com o outro. Então, se eu sou líder hoje, eu diria, tenha conversas de carreira, né? Ciclos de conversas de carreira com o seu grupo, com os seus liderados. Vai fazer muita diferença. Se eu sou liderado hoje, meu líder não tem essas conversas, provoque a sua liderança para ter, né? A gente tem que ser protagonista, bater na porta do nosso líder. Hoje não tem mais portas, né? Só uma expressão, mas sim ir lá e chamar e falar, quero conversar sobre minha carreira. Então, acho que tem os 2 lados aí, né? E você estava falando, estava pensando, é que hoje a conversa de carreira ela é muito mais ampla do que só olhar para a próxima posição, né? Porque é o desenvolvimento, o aprendizado, né? E assim, as oportunidades que elas hoje não existem, mas daqui 2, 3 meses, 6 meses começam a aparecer, e aquilo que talvez eu tinha, aquela conversa que eu tive há 6 meses atrás, pode ser que não seja a mesma que eu vou ter agora, porque surgiram novas oportunidades ou possibilidades que estão mais conectadas com algo que talvez eu tenha vontade, sei lá. E o Robert Dilts, né, um grande aí pesquisador, né, referência em PNL, na programação neurolinguística, eu fiz alguns cursos com ele, eu achava muito lindo, assim, como ele via a liderança, né, e aí ele dizia o seguinte, imagine uma espiral ascendente, né, e o papel do líder é abrir a próxima porta para o seu liderado, onde quer que seja. Às vezes a próxima porta é dentro dessa organização, há o espaço disso. Às vezes não é dentro dessa organização, às vezes é
para um outro lugar. Mas nós, enquanto líderes, como que a gente tem, né, ajudado esse grupo para ir abrindo as próximas portas, né, desse crescimento? Você falou, agora me veio um vídeo que eu vi esses dias, até coloquei, acho que no Insta, um comentário, o quanto você torce e trabalha pelo sucesso das pessoas da sua equipe, das pessoas que estão à sua volta, que é um vídeo do Silvio Santos, na entrega lá de acho que é o Troféu Imprensa, para aquela atriz que está na Globo agora. Bom, uma atriz que ele falou, olha, se você quiser crescer, você vai para a Globo. Uhum. Porque aí ele falou, você quer que eu vá embora? Ele falou, não, eu quero que você se desenvolva. Aqui, eu já te ofereci o máximo que eu podia te oferecer. Se você quiser crescer, evoluir, segue o meu conselho. Vai para a Globo. E eu fiquei, cara, como é legal isso. Ou seja, as portas que eu podia abrir para ela aqui na minha empresa, já abri. Chegou no limite, né? Agora, deixa eu te recomendar um lugar onde novas portas podem ser abertas para você. Larissa Manoela é o nome dela. E ela inclusive foi para a Globo, né? Está atuando lá hoje. Mas é exatamente isso, né? E que legal, que olhar lindo de liderança, né? De, cara, aquela coisa que a gente falou, né? Eu tô aqui para te apoiar nessa jornada de se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, e talvez não seja mais aqui. Então, onde quer que seja, que bom. E o último caos aqui que eu tenho para você o grande problema aqui é que a liderança tem dificuldades em abandonar o papel de executor, de centralizador. E aí, eu já vou emendar porque nós já vamos para o nosso momento em crescimento. Em crescimento. Né? Que é o momento, cara, então, o que eu posso dizer para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, sobre o que eu posso fazer diferente, né? Porque conecta com essa última pergunta aqui, o que eu posso fazer diferente para me tornar um líder que realmente faça com que as coisas aconteçam com pessoas e não somente através de uma liderança centralizadora. O que você diria para a gente? É bem importante isso, né? Até esse último comentário, né? Liderança muito executora. O que acaba acontecendo, que a gente vê nas empresas, é o pipeline da liderança, né? Então, eu tenho lá autoliderança, depois eu lidero outros, eu lidero líderes, eu lidero um negócio e etc. Que quando a gente não tem este movimento aí, né? De delegar mais, empoderar mais, é comum lideranças estarem atuando num nível abaixo do que deveriam, né? Então, eu tenho, às vezes, um diretor que deveria estar olhando para fora do negócio, olhando para a estratégia, olhando para a tendência, está olhando para dentro, né? E ainda tocando a operação. Então, você começa a ter, né, essas questões no pipeline, isso vai ter um grande impacto. Agora, quando a gente olha, né, desse papel aí da delegação e do empoderamento, primeira coisa, você precisa conhecer sua equipe, tá? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com líderes, que é realmente você mapear teu time. Então, imagina você construindo uma tabela, nome de cada pessoa, e você colocando lá quais são os pontos fortes de cada um, quais são os pontos fracos de cada um, qual é o perfil, às vezes, de comportamento de cada um, qual é a motivação de carreira de cada um, quais são competências que essa pessoa tem. Então, eu tenho que conhecer o meu time. E, às vezes, a gente tem que mapear mesmo. É comum, quando eu faço exercício com as lideranças, de vários espaços ficarem em branco. E eu digo, que ótimo, isso mostra que essa parte você ainda não conhece sobre o seu liderado. Então, vá conhecer, né? Para a gente ter clareza de quem é essa minha equipe.
No momento em que eu conheço essa minha equipe, eu posso entender, né, as atividades que nós temos e que eu tenho também dentro da minha área e começar, né, a fazer essa distribuição, entendendo que para cada um vai ser uma atividade diferente e eu também preciso delegar de formas diferentes. Alguns talvez vão querer mais autonomia, daqui a atividade eu me viro, outros às vezes, né, vão precisar de mais check-ins, né, como que está indo, precisa de alguma ajuda, algum apoio, mas eu preciso olhar para o meu time como um todo. Quando um líder não faz isso, às vezes é comum ele ter 2, 3 liderados, são os mais próximos, que às vezes até já tem o mesmo estilo daquele líder, e aí eu sempre estou delegando para aquelas mesmas pessoas, eu vou desenvolver aqueles 2, 3, mas o resto não. Então eu tenho que ter uma visão mais ampla mesmo dessa história. E aí a gente precisa ali, né, dar contexto para as pessoas, a gente não dá para delegar, dar autonomia sem o contexto, sem ter bons alinhamentos. Então, a gente precisa dar esse contexto e, a partir disso, entender qual é o melhor estilo de liderança que eu vou usar, né? Adaptar esse estilo de liderança. E depois fazer o acompanhamento. Se eu não acompanho, eu só delarguei, eu não deleguei. Então, eu delego, mas eu acompanho para ver o que deu certo, o que deu errado, o que são oportunidades de aprendizagem aqui que podem ter sido geradas. Então, eu vejo que esses são alguns caminhos assim importantes para que essa liderança execute mesmo esse empoderamento, né, de uma forma mais efetiva. Legal. Né? Super, assim, didático, né? Uhum. Como você sempre Como foi. eu sou, né? Professora. Não, professora não. Você é muito mais, não só professora, né? Você se aprofunda, assim, mergulha demais nos temas e a forma que você trouxe é super didática, mas ao mesmo tempo profunda. Então, obrigado. Acho que você que está ouvindo aí, né? Estamos aqui com um papo que a gente poderia ficar horas aqui ouvindo a Verônica, né? Mas infelizmente não podemos. Né? Mas eu queria que você trouxesse para a gente. Bom, primeiro eu quero te agradecer por essa, né, assim, profundidade, por essa ampliação de consciência que você trouxe para a gente com relação ao empoderamento, que vou arriscar dizer que é a vacina para liderança centralizadora, né? E te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, de aprender com você também, e te pedir para deixar para a gente aqui uma mensagem final. O que você diria para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente aqui? Olha, mensagem final. Eu diria que para você deixar, né, de ter uma liderança centralizadora, empoderar mais, você tem que ter o desejo genuíno de ver o outro brilhar. Porque não é mais sobre o seu próprio brilho, né? É você realmente torcer por essa pessoa que faz parte da sua equipe, que está do seu lado. Hoje mesmo, né, durante o dia, 2 instrutores mandando mensagem: nossa, estou aqui, a dinâmica não está dando certo, o que eu faço, né? E um desejo genuíno que aquilo dê certo, né? O outro: poxa, estou aqui, o cliente está pedindo isso, vai ter que mudar o plano de aula, não sei o quê. Eu não, mas vai lá, vai com força, eu confio em você, eu acredito em você. Olha, né, quantas entregas incríveis você já fez. Então, a gente tem que querer mesmo ver essa outra pessoa brilhar no que está fazendo. Então, a gente abrir mão mesmo do nosso próprio momento de palco. Eu sei que nós que trabalhamos com treinamento, é o palco literalmente, né? Mas qualquer líder está lá numa reunião, eu que tenho que apresentar o projeto, eu que tenho que apresentar a proposta, eu que tenho que conduzir a reunião. Eu não vou para esse lugar. Agora, se eu entro numa reunião e desejo que meu liderado apresente o projeto, apresente a proposta, e aquilo me encante, eu fico encantado quando eu vejo essa pessoa fazendo, é onde a gente vai conseguir sair desse lugar, né? Talvez quem é pai, quem é mãe, faz isso pelos filhos, né? A gente quer ver ali aquela criança brilhar, a gente tem que fazer isso pelos nossos liderados. Eu acho que esse é o grande lugar. Aproveito para agradecer também imensamente aí o convite. Foi muito bom estar aqui com você, viu, Fabossi? Trocando aí esse bate-bola. E eu fico, assim,
palavras finais minhas, né, para você. Ouvir o que você disse agora, né, tudo que você disse, mas especialmente falando disso que você falou por último, vindo de você, conectando com várias conversas que eu tenho tido com alguns trainers, conversas informais, conversas de corredor, e ouvindo deles o quanto eles estão felizes em estar com você como líder e em estar com alguém que busca praticar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, tenta transmitir para a liderança desse país e de outros países que a gente tem ido também. Então, assim, para mim é muito gratificante e me honra muito estar ouvindo isso de você, né? De uma líder autêntica que realmente está alinhada em buscar fazer tudo aquilo que a gente tenta transmitir no nosso dia a dia aqui na Crescimento e através desse podcast também, né? Então, obrigado, Vê. E quero, se você gostou, né, desse podcast, eu espero que sim, porque eu amei. Então, vá lá nas redes sociais, curta, né, compartilhe. Se você conhece pessoas que, né, talvez se tornaram líderes melhores ouvindo esse podcast, vendo esse podcast, compartilha, né, nos ajude na nossa missão, que também espero que seja a sua, de ajudar a construir um futuro melhor, né? Porque futuro não é um lugar para onde a gente está indo, o futuro é um lugar que nós estamos construindo, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é para colaborar, contribuir com essa construção, e quanto mais você divulgar, quanto mais você, se você entendeu que, né, achou que esse conteúdo é pertinente, pode ajudar nisso, então compartilhe, curta, né, e comente, para que a gente possa cada vez mais ajudar a construir esse futuro melhor juntos. Tá bom? Então, Vê, novamente obrigado. Grande abraço para todos vocês e nos vemos nos próximos podcasts da Crescimento. Abração. Entre nós, pode.